Somos de Atibaia, os irmãos Clote, e realizamos uma incrível expedição de carro para o deserto do Atacama, onde rodamos 9.700 quilômetros, passamos por 4 países em 24 dias de viagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, acompanha todos os vídeos, que vai ter imagens e fotos sensacionais. Bom, pessoal, e finalmente estávamos no deserto do Atacama, chegamos no nosso camping, o destino final, o tão sonhado deserto estava lá, agora era a hora de realizar os passeios, explorar aquele local, e que foi o encantamento máximo para a gente. Nós ficamos hospedados 5 dias e 6 noites, além da vila que nós íamos praticamente todos os dias. Nós fizemos os passeios do Vale de la Luna, tour astronômico, termas da Puritana, Laguna Serrar, lagunas altiplânicas e Pedras Rojas. Eu acredito que foi isso. A gente vai detalhar para vocês nos próximos vídeos e contando um pouco de como que é a dinâmica dos passeios, como eles funcionam e seus encantamentos. Acompanhe o vídeo que você vai ver tudo. Acordamos no nosso primeiro dia muito ansiosos e prontos para conhecer tudo. A Jessie, que trabalhava no camping, nos deu todas as dicas e nos recomendou deixar para os últimos dias os passeios dos geysers del Tátil e lagunas altiplânicas, para melhor nos aclimatarmos à altitude, pois chegaríamos próximos de 5.000 metros. Fomos conhecer o centrinho de São Pedro do Atacama, pois precisávamos fechar os passeios e trocar o dinheiro. Aliás, que charme, mas tudo muito pitoresco, rústico. Na verdade, ele possui 2 ruas, sendo a principal a Caracoles. E nela você encontra tudo o que precisa. Diversas agências vendendo passeios, mercadinhos, restaurantes, lojinhas, casa de câmbio e tudo o que você precisar para a sua viagem. Peço desculpas, mas infelizmente temos poucas imagens dele. Esquecemos de filmar. No entorno do centrinho ficam os hotéis e hostels, praças, um estacionamento municipal, cemitério, postos de gasolinas, entre outros. Depois de conhecermos o centrinho, termos fechado os passeios e trocado dinheiro, era a hora de fazer o primeiro passeio e um dos mais tops, conhecer o Vale de la Luna ou Vale da Lua, que possui esse nome por ter sua superfície muito parecida com a superfície da Lua. Os turistas optam por fazer ele primeiro, pois é perto da vila, é um ótimo passeio para aclimatação e não é tão longo quando realizado pelas agências. O que na verdade eu discordo em relação ao tempo. O lugar é imenso, tem diversos pontos de parada, diversas trilhas e tranquilamente dá para ficar lá o dia todo. Só o calor que é muito grande e com as agências, apesar das vantagens dos guias explicando tudo, percebemos que era muito limitado em relação a horários e explorar detalhadamente o local. Outra opção é alugar bike e ir de bike. Não fica tão longe de São Pedro e é um jeito econômico de conhecer o vale. Entramos no parque, fomos no guichê e logo nos deram o mapa e nos explicaram tudo, com uma atenção muito grande. Optamos por fazer de trás para frente, ir primeiro para a última parada e ir voltando com o carro explorando tudo. Como tínhamos a tarde inteira, andamos muito, muito mesmo, aproveitamos bastante. E deu aquele primeiro pitaco do que era o Atacama. A vista era incrível, as estruturas geológicas magníficas, os vulcões ao fundo e um bem-vindo maravilhoso. Estávamos no Atacama. O parque fechava às 5 e tinha uma outra atração inclusa no ingresso de entrada, ver o pôr do sol na Pedra do Coiote. Ela fica fora do parque, tínhamos que dirigir um pouco para chegar lá. Mas chegamos antes das vans e pudemos ficar em um lugar privilegiado para ver aquele espetáculo da natureza. Mas, depois disso, era hora de voltar para o campo, preparar nossa jantinha e apreciar a vista das estrelas. As estrelas, que aliás falaremos mais tarde.
quem gosta de relaxar, nadar nas águas termais e nas lagunas de sal do Atacama são um prato cheio. Como havíamos fechado o passeio dos geysers e o tour astronômico para o terceiro dia, e íamos deixar o das lagunas altiplânicas para o último, decidimos conhecer as termas da Puritana no segundo dia, e no quarto, como estaríamos esgotados do terceiro, fomos nadar na Laguna Serrar. As termas de Puritana ficam no caminho para os geysers, e é um rio de água quente com diversas piscinas naturais. Enquanto mais alta a piscina, mais quente a temperatura. A alta temperatura das águas vem de um vulcão na região. O lugar é simplesmente magnífico. Vimos na programação que as agências fazem esse passeio pela manhã, então optamos por ir na parte da tarde, pois estaria mais vazio. O que foi um acerto por um lado, pois tinha pouquíssimas pessoas, uma ou outra agência, e os loucos que iam de carro ou moto como a gente. Ficamos umas 2 horas relaxando nas piscinas, águas quentinhas, mas logo o sol abaixou atrás das montanhas, e aquela temperatura externa na casa dos 25 graus caiu muito rapidamente. Sair da água foi uma guerra, passamos um frio danado, e até conseguir chegar nos vestiários e nos trocarmos, o vento cortante batendo no peito quase nos matou. Ah, mais uma coisa, o estacionamento fica bem no alto e as piscinas lá embaixo. Vai uma boa caminhadinha para descer e depois voltar para o carro, mas daí é só apreciar a vista que a gente nem sente. Entendemos porque as agências vão de manhã. A Laguna Serrar era muito perto do nosso camping e decidimos fazer ela para relaxar do dia anterior, o terceiro no Atacama, que foi hiper cansativo. Falaremos sobre ele mais tarde. Já falo logo de cara, isso que você está vendo nas fotos e vídeos não é areia que nem de praia, é literalmente sal, aquele que a gente põe no churrasco. Lógico que ali ele não está pronto para comer. A vista é espetacular, mas o mais legal desse passeio é nadar, uma experiência totalmente diferente. Assim como o Mar Morto, as lagoas possuem uma alta concentração de sal. A gente literalmente não afunda, boia, é muito legal, muito engraçado. Infelizmente não podemos molhar o cabelo nem ficar mais de 30 minutos na água, senão pode dar alergias e a pele resseca muito e fica coçando depois. Um passeio alternativo à Laguna Serrar são as lagunas escondidas de Baltinate. Porém era muito longe do nosso camping e o pessoal falava que a estrada para ir de carro era muito ruim, então optamos pela Serrar mesmo. Passeios ótimos que super recomendamos, mas calma, os melhores ainda estavam por vir. Gente, olha esse homem corajoso. Oi, Herman. Gente, essa água tá hiper gelada, só que você entra... Eu tô tremendo. Você entra até que fica de boa. Você não consegue afundar, quer ver? Ó, eu vou tentar sair daqui, é muito difícil. Olha lá. É muito difícil mesmo. Se você tira o pé do chão, sobe automático. Quer ver? Ó, vou tirar o pé do chão. É muito louco por causa do sal. E não pode ficar mais do que meia hora aqui. E os machucadinhos estão tudo ardendo. A bundona não quer ir. Eu vou ver se gravando dá um incentivo. Ela já tá meia hora com até o joelho, não vai. Tá 0 grau. Tá 0 grau nada, tá uns 20. Tá, eu vou. Tá filmando. Vai logo. Vai. 1, 2, 3. E. Olha, você boia pra caramba mesmo. Tira a foto agora e eu vou... Bom, pessoal, outro passeio que a gente estava com bastante dúvida e todo mundo recomendava são os famosos geysers de Otácio. Quem não conhece geysers, fumaças saindo da terra, pra gente tinha alguns poréns assim, pra mim era só fumacinha saindo da terra. Outras questões que nos davam preguiça de ir, o tour ele sai 4h30 da manhã, ele é extremamente caro, a gente fez por agência porque de carro eram 90 quilômetros mais ou menos de estrada
estrada de chão com muita costeleta, dava para fazer, mas vamos de van, vamos com um tour para a gente garantir que a gente vai voltar para casa, né? Então foi um dos tours junto com o Astronômico que a gente resolveu fechar por agência, e é um tour caro, a gente pagou mais ou menos 400, 450 reais por pessoa. E falando do tour, ele é sensacional. A gente fechou pela única agência que pegava a gente no camping, mais uma das agências mais recomendadas, eu vou até passar o nome na descrição do vídeo. A gente fechou o tour astronômico com eles também. Como a gente estava mais afastado, a gente foi os primeiros a ser pego, então eu lembro que 4h15 da manhã a van estava chegando no camping. Depois começou a pegar as outras pessoas, logo a gente já dormiu. Ele sai cedo porque o melhor horário, os horários para ver os geysers são no nascer do sol. Então você sobe 90 quilômetros de estrada de terra para chegar lá por volta das 6 da manhã. E quando a gente chega, já tem toda uma estrutura para ver, já está clareando. E daí é um espetáculo. Os geysers são grandes, tem diversos tipos que eu não vou conseguir dar explicação técnica. As paisagens são sensacionais, só que tem os poréns, né? A gente está quase 5.000 metros acima do nível do mar. A gente sai da vila que está 2.500 e sobe, se eu não me engano, a 4.800. O frio, muito frio. A gente pegou -7 com sensação de -12, mas é normal em certas épocas do ano o pessoal que faz passeio pegar -15, -20. Super valeu a pena, só dou a dica para vocês, vão preparados e muito agasalhados. Eu acho legal também fazer esse passeio com a agência, porque também a parte técnica da explicação é bem interessante. Então sempre tem esse porém, quando você faz sozinho, você acaba não conhecendo tudo sobre aquele local. Então eu achei que valeu muito a pena, o guia foi sensacional. E aí é tudo isso que meu irmão falou, a gente achou que era um passeio meio pega turista, só que não, vale muito a pena porque é impressionante, né? E aí depois na volta, o lugar é maravilhoso e a gente parou num lugar super lindo para tomar o café da manhã. Então a gente tinha a vista das montanhas, aí tinha alguns animais selvagens lá que são daquela região do deserto do Atacama. E aí já estava quentinho, já estava sol, então foi super gostoso, vale super a pena. Só para finalizar, eu acho que é um passeio, apesar de ser meio período, é um passeio muito cansativo, opte por um dia, ou por fazer só ele naquele dia. Você vai sair por volta de 4h30 da manhã, vai chegar por volta da hora do almoço e depois curtam a vila e outras coisas. Acho que fica muito cansativo emendar com 2 passeios no mesmo dia. Porque tem que lembrar que a questão da altitude a gente não sofreu muito, mas pode trazer alguma questão física, né, para a pessoa e cansa mesmo, né, essa variação de altitude ela cansa, então acho que é uma boa dica. É isso aí.
destaque do Atacama, talvez para muitos o principal, é o céu do Atacama. É considerado o melhor lugar do mundo para avistar estrelas por alguns motivos, eu não vou citar muitos, até porque eu desconheço, pela sua aridez, pela alta altitude, entre outros, faz dele o melhor lugar do mundo para se avistar estrela. Tanto que hoje o telescópio terrestre mais moderno do mundo, o ALMA da NASA, está localizado lá. A gente pode ver, passa na frente, né, da base. Os telescópios estão no alto da montanha. E um dos passeios mais famosos, que gera muita discussão entre o amado e o odiado, é o tour astronômico. Minha irmã tem uma paixão por estrela, por céu, de outro mundo. Então ela vai conduzir esse vídeo, falar um pouco do céu pra gente, do tour astronômico, como que é, entre outros, assiste aí. Vou falar de forma bem resumida. Então, assim, primeiro que durante o dia o céu é espetacular, né? Então a tonalidade do azul é realmente uma tonalidade diferente do que a gente está acostumado a ver. Não vou dizer nem só no Brasil, porque a gente já teve a oportunidade de viajar para alguns outros países, mas é um azul muito vivo, assim, ele chega até ser um azul um pouquinho mais escuro. Então, assim, a coisa mais linda, assim, durante o dia, então a gente vai colocar algumas fotos para vocês verem. E à noite, né, gente, não tem nem o que falar, assim, realmente as estrelas são maravilhosas, a visibilidade é uma coisa de outro mundo. Você realmente tem a possibilidade de ver a galáxia, né? A Via Láctea. A Via Láctea, né? É como se fosse realmente uma nuvem de poeira no céu e a gente consegue avistar isso a olho nu. E o que foi muito legal é que a gente ficou num camping afastado de São Pedro de Atacama. Então a gente já tinha uma visibilidade sensacional, assim, das estrelas. Então, assim, era incrível. Então eu tinha o hábito, apesar do frio mesmo, de toda noite no camping eu ficar vendo um pouquinho as estrelas e tal, porque realmente, assim, pra quem não gosta já deve ser sensacional. Eu, como meu irmão falou que tem essa paixão, nossa, pra mim eu tava literalmente no céu, né? E tinha muita estrela cadente, gente, era assim, você se concentrar um pouquinho, a cada, sei lá, 5, 10 minutos você via mesmo estrela cadente, assim, a coisa mais linda, né? Eu até mostrava pro meu irmão. Pra ver que ela é um pouco doida, dava aquele fio de lascar no camping. Eu ia dormir 9, 10 horas da noite, temperatura abaixo dos 5, ela ia pro meio da estrada lá, sentava nas cadeiras e ficava passando frio olhando o céu. É muito amor, né? Um pouquinho de loucura também. É que, nossa, a gente dava um aperto no coração de pensar assim, né? A contagem regressiva das noites. 5, 4, ai meu Deus, tem que aproveitar esse céu. Ui, tem que aproveitar esse céu. Bom, aí a gente fez o tour astronômico, né? Eu queria muito, era um dos passeios que eu mais queria fazer. E assim, foi muito legal. Então, assim, eu recomendo, mas tem muita gente que tem uma ideia contrária, como meu irmão falou. Talvez as pessoas que não tenham essa paixão, né, pelas estrelas e tal. Mas assim, basicamente o tour ele é dividido em algumas etapas e a gente percebeu, como a gente fez bastante cotação, que todas as agências seguem esse roteiro. Então você chega lá, é um lugar que já tem menos luminosidade e tudo mais, é tudo preparado para que você tenha uma visão melhor das estrelas. Você chega lá, primeiro a gente fez uma foto, a famosa foto com o céu e tudo mais, que a gente vai colocar para vocês verem. Depois disso tem uma explicação super técnica de o cara ele não era formado em astronomia, mas é uma explicação bem técnica sobre as estrelas, sobre a Via Láctea, então foi muito interessante. E aí a terceira parte a gente faz o avistamento das estrelas pelo telescópio. E essa parte eu achei mais ou menos, porque eu achei que não dá pra ver muito bem, então o avistamento a olho nu pra mim foi o que mais me encantou. E a quarta parte do tour que a gente aproveitou pra caramba, tinha uns comes e bebes lá que estavam inclusos no preço que a gente pagou. Aí a gente tirou a barriga da miséria, tomamos um pisco lá, né? A gente se divertiu pra caramba. Então foi uma noite muito legal, né? Não sei a sua opinião. Com certeza, eu acho que é um passeio, do meu ponto de vista. Não sei se eu faria de novo, mas para quem está indo pela primeira vez, com certeza vale muito a pena. Ela tinha comentado num vídeo das estrelas cadentes, era muito legal, a gente está lá, todo mundo de cobertor, olhando para cima, o guia com o laser explicando aquela estrela tal, aquela tal, e
tava tendo uma chuva de meteoros na hora que a gente tava fazendo e de repente todo mundo e as estrelas cadentes cruzavam. Não realizam o nosso desejo, é tudo lenda isso, porque tava um frio do cacete, mesmo com o cobertor, com todos os agasalhos, não esquentava, só cada estrela que pedia só falava, por favor, me aqueça, e não aqueceu. E a parte da comida foi muito engraçado, porque a gente sabia que ia ter aquilo, e a nossa janta era praticamente todo dia macarrão, né? Macarrão com algum enlatado que a gente tinha lá. E como tinha os lanches, não vamos comer nada, hoje vamos tirar da barriga da miséria. E era só coisa chique, assim, amendoim, bolacha, só dava a gente comendo lá. E quando a gente chegou, a gente estava com fome, tinha coisas para beber também, vinho, pisco, a gente começou a beber pisco, a gente colocando lá. Nossa, a gente tomou acho que um copinho de pisco, a gente já estava na risada na fogueira. Nossa! Comendo cenoura, achando uma delícia, comendo os palitinhos de cenoura. Cenoura mais gostosa, que tinha uns molhinhos lá que a gente passava na cenoura, nossa senhora! Tinha uns nachos, aí tinha umas geleias, tinha umas bolachinhas doces. Guacamole, uns amendoim que eu nunca tinha visto na vida, coisa chique, assim, sabe? E daí tinha um problema, né? Porque esse passeio, no nosso caso, como a gente estava afastado da cidade, a agência não pegava a gente no campo. A gente teve que estacionar o carro no centrinho, num ponto de encontro. Para quem se hospeda dentro da vila, eles pegam porta a porta. E daí a gente chegou meio doidinho lá e teve que voltar pro camping dirigindo. Mas ali eu acho que não tinha nenhum perigo, pelo menos a gente não ia matar mais ninguém. Não tinha uma alma viva na rua, imagina, devia estar 0 graus, era o que? 1h da manhã mais ou menos. Exatamente. O passeio é tarde, o passeio começa por volta das 9 horas da noite, 10 horas da noite. E uma dica final para quem vai fazer esse passeio: pesquisem bastante, perguntem principalmente localidade e a potência dos telescópios. E esse é um passeio que não vale a pena você pagar menos. Enquanto mais caro você pagar, significa que você vai estar num lugar melhor, com melhor visibilidade e com telescópios mais potentes, porque cada agência tem o seu local com os seus telescópios e assim por diante. Então, é isso. Sim, e quem se interessa por astronomia, que quer saber a parte técnica, também entra nisso, porque tem profissionais mais preparados para ter a aula lá, que é literalmente uma aula que a gente tem. Mas ir para Atacama e não fazer o tour astronômico, acho que não tem o mesmo gostinho, então nós recomendamos que vocês façam. Com certeza, é isso aí. Bom, pessoal, outro passeio, talvez acho que o mais famoso do Atacama, pelo menos quando você coloca no Google que aparecem as fotos, são as Lagunas Altiplânicas e Pedras Rojas. Esse é um passeio que a gente optou por fazer de carro, dá para fazer tranquilamente de carro, só que roda muito. A gente roda mais ou menos, a gente rodou uns 250 km naquele dia. Eu vou checar na internet e coloco anotado no vídeo, mas entre 250 e 300 km ida e volta. Mas os destaques do passeio:
a estrada. Eu acho que foi a estrada mais bonita de toda a viagem. Sabe aquelas famosas fotos do Atacama no meio da estrada, pessoal brincando, é tirado lá. Então, acho que a estrada mais espetacular de toda a viagem, isso vocês acompanharam até aqui, vocês viram que a gente passou por lugares incríveis, sensacionais. As lagunas em si são sensacionais, são espetacular. A gente sai da estrada por um momento e roda mais ou menos uns 10, 15 quilômetros de estrada de terra com bastante cascalho. De repente você chega na entrada do parque e você dá de cara com o vulcão atrás e as lagunas embaixo numa cor sensacional. Depois, alguns quilômetros para frente das lagunas altiplânicas, já voltando para a estrada, tem as Pedras Rojas. É basicamente uma região com areia vermelha, com um deserto de sal, com muitas pedras vermelhas, que dá um vislumbre magnífico. Só que esse passeio tem alguns poréns. Primeiro, das lagunas altiplânicas, o frio e o vento. Um vento que a gente não conseguia ficar em pé em algumas situações. A vantagem de a gente estar de carro é que tinha alguns estacionamentos que davam uma visibilidade para a gente, que a gente conseguia ver as lagunas de dentro do carro, porque o vento e o frio era muito grande. Provavelmente a gente estava com temperatura negativa. Por quê? Por causa da altitude. Ele era o local de maior altitude da viagem, a gente estava próximo dos 5.000 metros acima do nível do mar. E Pedras Rojas, mais para frente, o segundo local que a gente visita, o vento era ainda pior. Você tem um trekking de mais ou menos 1 hora que você percorre por todo o local e, cara, a gente não conseguia andar. Sinceramente, a gente não conseguia andar. A gente não conseguia nem tirar foto, porque dava medo de segurar o celular na mão, porque parecia que ia voar tudo, né? É que a gente é guerreiro e a gente falou, a gente tá aqui, vamos fazer. E a gente fez o percurso. Mas o Pedras Rojas assim não deu pra curtir. Na volta, a gente deu carona para 2 guias que estavam fazendo hiking, estavam escalando para a vila, e as palavras deles, eles perguntaram: e aí, vocês acharam muito vento? Eu tipo, nossa, cara, eu não conseguia nem andar. Eu falei, não, é normal, é tranquilo, faz parte da experiência. Então, se prepara, a cultura é sensacional, mas você vai pegar um vento e um frio de rachar. Então vá preparado, vá agasalhado. Complemente com sua opinião. Maravilhoso, assim, incrível. Foi muito legal porque a gente aproveitou muito a estrada. Então, assim, tudo que meu irmão falou, eu concordo super com ele. Só um adendo, né? Eu acho que foi o único passeio que a gente sentiu a altitude. Então, entre as lagunas altiplânicas e as Pedras Rojas, a gente sentiu muito sono dirigindo. Tipo, sono de, eu acho que se a gente parasse o carro ali na estrada, a gente dormiria. E aí a gente se deu conta que era por conta da altitude, que a gente estava praticamente a 5.000 metros. Mas, e assim, né, a gente estava no nosso último dia, né, foi o último dia de Atacama. Então também já tinha toda a questão física, a gente já estava ficando já no limite, eu acho que do nosso corpo, né. Mas assim, foi um dia incrível, acho que a gente fechou o Atacama realmente com chave de ouro. Sim, com certeza. Esse passeio é obrigação, junto com os gays, com todos que a gente fez. Exatamente. Junto com os geysers, principalmente, acho que são os mais espetaculares. Vale de la Luna são assim os mais sensacionais, mais espetaculares, e o que você acaba se sentindo dentro de um lugar diferente. E a parte do carro, da gente ter ido do carro, nos deu mais tranquilidade, porque
Porque a gente fez tudo no nosso tempo, a gente saiu super cedo, chegou no final da tarde, foi assim, Atacama, fechamos com chave de ouro, ponto final. E sonho realizado. Gostinho de quero voltar o mais rápido possível. Exatamente. Acordamos cedo e com uma super expectativa. Era a hora de conhecer as famosas lagunas altiplânicas e depois as pedras rojas ou salar de águas calientes. Mas seria um dia muito longo e de volta iríamos rodar cerca de 300 quilômetros. Tomamos um super café da manhã e preparamos uns lanches para levarmos e seguir estrada pela Ruta 23, sentido Passo Seco. A poucos quilômetros de São Pedro, já podíamos ver a primeira atração do passeio, a famosa placa do Trópico de Capricórnio, e lógico que paramos para tirar fotos. Cada quilômetro que rodávamos, a estrada ficava mais bonita e bonita. Era algo surreal, espetacular. Depois de tudo que já havíamos visto, aquela era a estrada mais bonita. Estávamos surpreendidos. Um grupo de lhamas nos fez parar o carro para atravessar a rodovia. E lógico, mais algumas fotinhos. Até que chegamos em uma reta que podíamos contemplar a vista perfeita dos dois lados. Era algo surreal, incrível. Paramos o carro novamente e era a hora de tirar as famosas fotinhos do Atacama, das estradas e rodovias do Atacama. E estávamos muito alto, acima dos 4.000 metros acima do nível do mar. Cada pique que dávamos para fazer um vídeo, morríamos do coração. O ar acabava. Foi um momento muito divertido. Fotos, poses, brincadeiras e admiração pela paisagem. Paramos no povoado de Soqueire para trocar os ingressos dos parques, que compramos pela internet. Tudo muito simples e organizado. Nos deram um papel com as entradas e era só apresentar na portaria dos parques. Rodamos mais um pouco e logo chegamos na estradinha de terra que dava acesso às lagunas. Era mais ou menos 15 quilômetros de estrada de terra e cascalho. Fomos com bastante cuidado para não rasgar os pneus, pois além de ser terra, havia muitas pedras grandes. Não parávamos de subir, era subida, subida, subida e mais subida, e estávamos cada vez mais próximos dos vulcões. Chegamos na portaria e apresentamos o ticket. Recebemos algumas instruções e fomos liberados. Andamos um pouco e de repente aquela vista, aquela paisagem. Quando vimos as lagunas pela primeira vez, ficamos incrédulos, maravilhados. Parecia uma pintura. Porém, não era. Era a paisagem que estávamos contemplando. O contraste das lagunas de Miscante Minique com os vulcões e as cores do deserto era algo surreal, simplesmente magnífico. Ali podíamos bater o martelo. Agora sim, o sonho de conhecer o Atacama estava 100% realizado. Ficamos no local por cerca de 1 hora. O frio e o vento judiava muito e não conseguíamos curtir tanto, então decidimos ir para a próxima atração, até porque já estava ficando tarde. Voltamos à estrada principal, rodamos mais um pouco e logo começamos a perceber a mudança na coloração das paisagens. As montanhas começaram a ficar avermelhadas, rojas e cada vez mais belas. Logo chegamos, estávamos em Pedras Rojas ou Salar de Águas Calientes. Não era tão longe da última atração. E ao descer do carro, o grande choque. Um vento absurdo, extremamente forte, como nunca tínhamos sentido antes. O local era magnífico, mas o vento e o frio judiavam demais. Havia um trekking de mais ou menos 1 hora para andar sobre o local e apreciar a paisagem. Não somos guerreiros, fomos mesmo assim. Mas ali a guerra contra o vento e o frio eram maiores. Não conseguíamos curtir a paisagem. Tínhamos medo de tirar foto e filmar para não perder o celular e a GoPro. Terminamos o trekking e só queríamos entrar nos carros e nos esquentar, descongelar. Logo nos recompomos e era hora de voltar. Tínhamos muito a rodar ainda. No caminho, demos carona para 2 guias que estavam fazendo hiking na região. Nos perguntaram sobre o vento e dissemos que estava insuportável, algo como nunca tínhamos visto e sentido antes. Deram uma risadinha e nos falaram que era normal, era assim mesmo, e fazia parte da experiência de conhecer a região, principalmente Pedras Rojas. Chegamos final da tarde no nosso camping, e essa seria a nossa última noite no Atacama. Era a hora de voltar para casa.
Maravilhados, encantados, realizados, mas um pouco deprimidos. A volta ia começar. E assim terminou nossa jornada pelo Atacama. Obrigado, Atacama. Foi sensacional.
certo, ok.